Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse humilde canal. Hoje para a gente conhecer um pouquinho sobre a vida religiosa dos egípcios. Um dos grandes mistérios que ainda chamam muito a atenção da história das pessoas, enfim, quando falamos do Egito Antigo. Então, falar da vida religiosa dos egípcios é falar da vida cotidiana, já que para o Egito Antigo, para os egípcios antigos, a vida religiosa era extremamente importante, era extremamente ligada com o seu cotidiano. Não se falava de uma vida social ou de uma vida cotidiana sem falar de questões religiosas para os egípcios antigos. Então, os egípcios eram um povo politeísta, acreditavam em várias divindades, tinham um enorme panteão de deuses que estavam ligados desde as mais simples sabedorias às mais complexas questões da vida e dos acontecimentos da vida social, cotidiana, política, ligado às práticas da agricultura, também, enfim, toda a vida cotidiana desse povo, né, tinha uma ligação com as relações dos deuses, né, com a força dos deuses, com a vontade dos deuses nesse sentido. Entre seu grande panteão, destacam nome como Ísis, Horus, Osíris, Ra, Amon, né, Sete. Então, enfim, é uma infinidade de deuses, já que cada cidade egípcia também tinha o hábito e a cultura de cultuar o seu próprio Deus, construindo aí santuários, construindo templos em homenagem a esses deuses, onde os sacerdotes, né, então cumpriam uma função extremamente importante de cultuar, de cuidar, de preservar esses locais e também ajudar a população egípcia, a população, né, cotidiana a entender as vontades, fazer aí então, né, as reverências aos deuses, fazer oferendas para que os deuses então retribuíssem, né, com boa vontade, com bons presságios, aquilo que essa população gostaria. Entre os seus principais, ou o principal deus egípcio, está aquele que representa a força e a vida, o deus Sol, o deus Amon, ou o deus Ra, né, como eles chamavam, ou até Amon-Ra, né, este era o principal deus, né, para os egípcios, né? Este Deus geralmente representado pelo escaravelho ou em especial por uma figura que tinha aí a cabeça de falcão e sempre nas representações, na maioria das vezes, com o disco de sol em cima da cabeça devido à sua importância nesse aspecto, né? Então cada cidade egípcia tinha aí, né, o seu próprio Deus, onde faziam suas culturas, tanto que os templos religiosos, em homenagem aos deuses, acabavam se formando ou funcionando quase como pequenas cidades, já que as pessoas levavam isso tão importante, né, com tanta importância, que acabavam indo aos templos, né, e às vezes passavam dias, semanas fazendo essas atividades. Então era algo muito prático para a vida, né, dos egípcios, extremamente importante. E aí uma das principais características e crenças, né, na cultura religiosa dos egípcios está a vida após a morte. Então, para os egípcios, a vida não acabava literalmente quando as pessoas morriam. Então, eles acreditavam que existia uma vida além, né, desta terrena, desta física, para a qual as pessoas teriam o direito de usufruir e que eram, enfim, tinham o direito de fazer esta passagem, mas de existir algumas condições para que isso aconteça. Então, segundo as crenças religiosas egípcias, ao morrer as pessoas passavam por uma jornada com vários perigos, em especial uma viagem, né, que ocorria da saída deste mundo para a vida dos mortos, nesse sentido, né, e deveriam chegar ao grande reino de Duat, né, onde estava aí a terra dos deuses. Mas antes de chegar a este reino, as pessoas deveriam passar, ou teriam a missão de passar pelos grandes 7 portões, né, aonde eles deveriam aí recitar alguns feitiços mágicos para que cada um desses 7 portões se abrissem.
Por isso, quando olhamos as imagens do Egito Antigo, olhamos para aquelas grandes tumbas egípcias, né, as paredes são todas decoradas. Então, quando essas pessoas acabavam falecendo, no seu ritual de enterro, eles decoravam as paredes com algumas dessas passagens que eles acreditavam que seriam as passagens fundamentais para eles conseguirem abrir os portões para então chegar no grande salão de Osíris, né, onde ocorria o grande julgamento. Então os egípcios acreditavam que as pessoas chegariam então, né, aí no salão de Osíris, aonde eram julgadas de acordo com toda a vida que tinham cumprido aqui na Terra. Então Osíris faria um julgamento onde seria colocado em uma grande balança da justiça, né, o coração da pessoa morta, junto com uma pena. A pena para os egípcios representava a bondade, a vida virtuosa, enfim, tudo aquilo que os egípcios acreditavam de bom, né? E o coração da pessoa na outra balança. Então, a balança deveria equilibrar. Se a pessoa cumpriu com tudo aquilo que era determinado como algo de bom, a balança equilibraria. Caso a pessoa não tivesse cumprido, não tivesse tido aí a vida desejada pelos egípcios, o coração pesaria um pouco mais, então seria condenado a ser devorado por uma grande fera, metade crocodilo, metade hipopótamo e metade leão, né? Então aí a pessoa não teria direito à vida após a morte. Caso a balança equilibrasse, então seria condenado à vida após a morte, faria a travessia, então seria, né? Teria o direito da vida após a morte e usufruir da vida. Por isso o ritual de mumificação. Então, o ritual de mumificação, eles acreditavam que era necessário preservar o corpo das pessoas, caso a alma tivesse o direito de renascer na vida após a morte, ele usaria o corpo novamente. Então, por isso os egípcios realizavam o ritual de mumificação e acabavam, então, né, produzindo então aqueles grandes sarcófagos e colocando junto com as suas múmias todos aqueles pertences, porque eles acreditavam que tudo aquilo que você colocava na sua tumba aí junto com o corpo mumificado, você conseguiria usar e usufruir nesta vida após a morte. O grande deus que conduzia as pessoas mortas até o início do julgamento era Anubis, também a grande divindade da mumificação e do embalsamento. Então o ritual era feito, né, de acordo com todo um rigor religioso, né, e por isso também os egípcios construíram e desenvolveram um grande conhecimento na medicina, já que para fazer esse processo de mumificação, os egípcios tiveram que entender muito bem o corpo humano nesse sentido. Então acabaram desenvolvendo um grande conhecimento e legando nesse sentido. Então os egípcios acreditavam que a vida após a morte, as pessoas necessitavam deste corpo, de todos esses objetos que podiam utilizar, né, para a eternidade nesta vida após a morte. Então, religiosamente, os egípcios eram um povo muito apegado com as suas tradições, com o seu simbolismo, né? Para eles isso era algo extremamente importante, né? Para você que quer saber um pouco mais, né, sobre a civilização egípcia, sobre a cultura egípcia, acessa aqui embaixo, né, os links de outros vídeos relacionados à história do Egito e algumas das grandes características dessa fantástica civilização. Ok? Até a próxima!